povo lindo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Palavra que Vem de Deus. É com grande honra que eu venho compartilhar com vocês, entregar para vocês uma campanha de duração de 3 dias sobre libertação através da liberação de perdão. O Senhor hoje pela manhã, enquanto eu orava, o Senhor me pediu para gravar essa campanha para vocês. Então eu te convido a sentar a essa mesa para que você faça parte desse banquete que foi feito para você com muito amor e com muito zelo. E eu te convido a descruzar braços e pernas para que você esteja receptivo de corpo e alma a receber a porção que lhe cabe da palavra de hoje. Que você hoje esteja receptivo a receber aquilo que o Senhor deseja entregar para você, que o seu coração esteja quebrantado e contrito, receptivo para ser tocado pelo Senhor, e que você faça aquilo que o Senhor deseja tanto que você faça, que é liberar perdão. Hoje a palavra, ela vai ser baseada em Isaías 53 e também em um livro que se chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. O Senhor, ele me usa muito desta forma devido à minha formação, não só a minha formação acadêmica, mas como a formação que eu tenho do trabalho que eu executo. Então, nas minhas pregações, em todo o conteúdo que eu entregar para vocês, muito provavelmente eu vou estar sempre trazendo para você algo a mais, que é sempre direcionado pelo Senhor. Nunca é a Célia que determina, é sempre o Senhor que pede para eu entregar, e eu sei que se eu não obedeço, quem sobe sou eu. Então, eu entrego para vocês tudo aquilo que o Senhor assim desejar e pedir para que eu entregue. Então, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, eu convido você a abrir em Isaías 53. O Senhor pediu para que eu lesse todo o capítulo 53 para vocês e entrasse com uma explanação para depois entrar nessa parte desse livro do Poder do Subconsciente, num trecho que o Senhor me direcionou para falar para vocês sobre o perdão. Isaías 53, ele diz que quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca.
Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse capítulo fala sobre o sofrimento e a glória do servo do Senhor. O Senhor, pela manhã, ele me dizia que há filhos e filhas dele sendo julgados. Pessoas, servos de Deus, alguns, o Senhor diz que muitos têm ministério. E são pessoas que estão sendo perseguidas, são pessoas que estão sendo julgadas, e estão inclusive dizendo que a sua aprovação é porque você não tem Deus na sua vida. Estão dizendo que os momentos difíceis que você está vivendo é porque Deus não está contigo, que você está sozinho, que você está abandonado, muito pelo contrário, que você está sendo castigado pelas suas transgressões. Acontece que o Senhor, ele é justo, ele é juiz, ele vê tudo, ele sabe de tudo, e ele sabe fazer o que está oculto venha a ser revelado. E você já deve ter escutado isso sobre a justiça de Deus, você já deve ter escutado sobre tudo que está oculto vinha a ser revelado. Inclusive a primeira campanha que o Senhor pediu para que eu fizesse fala exatamente sobre isso. E pode ser que você esteja me perguntando, tá bom, Célia, eu já entendi. Eu estou realmente sendo perseguido, eu estou sendo julgado, estão dizendo que eu não sou filho de Deus, que eu não sou servo de Deus, que não é Deus na minha vida. E o que tudo isso tem a ver com essa campanha sobre perdão? O Senhor me diz que caberá a você, servo de Deus, interceder por aquele que te julgou. O Senhor me diz que hoje, amanhã e depois serão 3 dias extremamente importantes na minha e na sua vida. Serão 3 dias que nós iremos orar, se tocar no seu coração, se fizer sentido para você, jejuar, para que você interceda pela cura e libertação, pela transformação daquele que te persegue, daquele que te perseguiu. O Senhor diz que é hora de perdoar, porque Ele quer o teu coração contrito e quebrantado. Lembra que Jesus, quando Ele veio para nos ensinar como amar, como ter compaixão por aqueles que estão num caminho errado. Porque o fato de pessoas descerem as águas não significa que essas pessoas estão vivendo a palavra de Deus. Às vezes as pessoas elas aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador, portanto elas não meditam na palavra, elas não estudam na palavra, por algum motivo
elas se distanciaram da palavra. Elas não estão sentando no banquete, elas não estão se alimentando, não estão alimentando o espírito. E Deus, ele permite que sejamos perseguidos, que sejamos, como eu posso dizer, julgados e criticados. Muitos de nós expostos, ele diz assim que há filhos dele que houve uma vergonha pública. Ele me diz que há pessoas que foram muito expostas. E por que ele permite isso? Você pode estar se perguntando. Ele permite isso porque ele usa através da sua vida para que pessoas entrem no caminho do arrependimento. Só que para que você viva a verdadeira essência, para que você viva, tenha o mesmo caráter de Jesus, que é amar o outro, né, como a si mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o outro como a ti mesmo. Você precisa perdoar. E a forma como Deus hoje pede para que você perdoe é você intercedendo. Pode ser que você diga assim, mas Célia, eu nem sei quem está me perseguindo. Eu nem sei quem são os meus perseguidores, eu não faço a menor ideia de quem é. Eu sinto o vento, eu sinto o levante, mas eu não sei quem são. Você não sabe, mas o Senhor sabe. Então, o convite que o Senhor faz a você é que você libere perdão a todos aqueles que atravessaram seu caminho de alguma forma e te trouxeram prejuízos na sua caminhada. E ele pede nesse momento para que eu entregue para você a importância, através da leitura de um trecho do livro Do Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, sobre a importância do perdão. Então, eu vou ler um pequeno trecho para vocês, não vou ler todo o capítulo. Esse trecho está no capítulo 17, na minha versão, que é uma versão bem antiga, está na página 235 e 236. E esse trecho ele diz o seguinte, e eu quero que você preste bem atenção naquilo que o Senhor está dizendo para você através dessa leitura. A vida, ela não tem favoritos. Deus é vida. E o princípio da vida flui através de mim e de você neste momento. Enquanto você escuta, enquanto eu leio, e nós pensamos nestas palavras, Deus gosta de manifestar-se em mim e em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de a vontade de Deus, ou a tendência da vida. Se cria na mente resistência à passagem do fluxo da vida, e esse bloqueio emocional, ela semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Quando eu e você não liberamos perdão, nós criamos uma resistência dessa passagem do fluxo da vida. E o fluxo da vida que passa através de mim e de você é o próprio Deus. Quando você e eu não liberamos perdão, nós estamos impedindo a passagem desse fluxo da vida. E como que isso reverbera na minha e na sua vida? Bênçãos são retidas, atrasos nas nossas vidas elas acontecem. E há situações que acontecem doenças psicossomáticas. Por quê? A emoção, ela se aloja na carne, ou seja, a emoção, aquilo que nós sentimos, ela se aloja no nosso corpo. É por isso que o Senhor, ele deseja que nós tenhamos aquela alma pura de criança. É por isso que Deus deseja aquela inocência, não uma imaturidade, mas ele deseja que nós tenhamos um coração que saiba perdoar, aquele coração que ama, aquele coração que sabe olhar para o outro com compaixão, entendendo que aquele que te fere, ele está ferido.
E é por isso que ele te fere. Isso não justifica ele te ferir. Mas não olhe para a pessoa, olhe para as atitudes dela. Nós precisamos lembrar, em armadura de Deus, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas. Ou seja, nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra anjos caídos, nós lutamos contra demônios. Há uma batalha espiritual que eu e você não vemos, mas ela acontece. Então, quando eu e você não liberamos perdão, nós estamos dando uma brecha, nós estamos dando uma abertura para que tudo aquilo que de ruim que está pairando a nosso derredor, ele acaba impactando, porque os demônios, eles são acusadores. Então, eles não querem a minha e a sua libertação, eles querem a nossa escravidão. E o Senhor, ele deseja o quê? Nos libertar. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância para mim e para você. Então é por isso que o Senhor, ele pede para nessa campanha meditarmos, mas não só meditarmos, termos a atitude de liberarmos perdão, de escrevermos uma carta pedindo perdão e perdoando os nossos transgressores, os nossos perseguidores, todos aqueles que nos causaram algum tipo de mal e de atraso em nossas vidas. E a leitura, ela continua. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Acontece que há pessoas, o Senhor me revela, que acabam culpando o Senhor pelas coisas que acontecem na vida dela. Só que quando você lamuria, quando você reclama, quando você murmura, quando você vive um processo de ingratidão, você abre um portal para os anjos caídos começarem a entrar num processo de acusação, para que ficar te instigando a vingança. Imagina, perdoar porque olha todo o problema que causou na sua vida, olha todo o atraso, e começa a te instigar. E se você dá vazão para esses pensamentos negativos e destrutivos, isso começa a gerar, você começa a atrair para você exatamente mais disso. E ele continua. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo, ou seja, culpar ao Senhor, pelos problemas e doenças que nos afligem. Quando nós caminhamos no processo de obediência com o Senhor, nós estamos entregando toda a justiça nas mãos dele. Não cabe a mim e a você fazer a justiça, cabe a nós obedecermos. Nem tudo que é do plano espiritual eu e você teremos entendimento. Muitas vezes o Senhor, ele fala para mim que o que é do espiritual eu não tenho que entender, eu só tenho que obedecer. Algumas coisas ele me explica, ele me revela, mas há coisas que mesmo que ele tentasse, que ele desse o melhor dele para nos explicar, nós não entenderíamos, porque não cabe a nós. Agora, a partir do momento que eu e você entendemos a importância do perdão, a importância do fluxo da vida, cabe a mim e a você termos a atitude de perdoar. E o Senhor, ele pede para eu ler mais um trechinho para você. Enquanto alimentarem esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade, obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmos. Ou seja, quando nós não liberamos perdão, é como se nós estivéssemos arrastando bolas de ferro. É como se nós estivéssemos arrastando uma mochila cheia de pedras paralelepípedos, e isso nos dificulta a nossa caminhada. Porque imagine você caminhando com correntes nos seus pés. Imagine você caminhando com uma mochila presa nas suas costas, cheia de pedra. O quanto é difícil a sua caminhada. E
Quando você libera perdão, você está dando uma liberação para você, para o fluxo da vida, que é Deus, que passa através de você. Então, coloque amor nas palavras, libere perdão. Se você sabe quem são aqueles que te invejam, se você sabe quem são aqueles que estão atrasando a sua vida por uma perseguição, por uma difamação, eu não sei o que você está vivendo. Se você sabe quem é, coloca o nome dessa pessoa e libera perdão para ela. Se você não sabe quem é, coloca a quem me persegue, a quem está caluniando sobre a minha vida, a quem está fazendo oração contrária, a quem está me amaldiçoando, e libera perdão. Faça isso. Na Bíblia consta que para que você perdoe, para que o perdão verdadeiro aconteça, são 77 vezes 7. Então, não seja ingênuo de achar que você chega e fala assim, eu perdoei e está tudo perdoado. Não, é necessário trabalhar. Eu estava escutando uma pregação da Della Segal, que ela dizia que teve um processo que aconteceu na vida dela que demorou 6 meses para ela conseguir essa liberação de perdão. Então, cabe a mim e cabe a você entrar nesse processo, dar o nosso melhor para que haja essa verdadeira liberação de perdão. Amém? Então, eu vejo vocês amanhã, no segundo dia da campanha sobre perdão.